Imagine um lugar tão enorme e tão distante, que mesmo viajando a milhares de quilômetros por hora, levaríamos anos para chegar lá. Um mundo onde tempestades gigantescas rugem incessantemente, com ventos mais fortes que qualquer furacão da Terra, e onde a gravidade é tão intensa que poderia esmagar qualquer nave que se aproximasse sem cuidado. Esse é Júpiter, o maior planeta do nosso sistema solar, um gigante gasoso que fascina cientistas e curiosos há séculos. Mas você já se perguntou, por que é tão difícil chegar até ele? Se enviamos sondas a Marte e até mesmo viajamos para o espaço próximo à Terra, por que chegar a Júpiter é um desafio tão extremo? O que torna esse planeta tão inacessível, mesmo com toda a tecnologia que temos hoje? Venha comigo, e vamos tentar dar uma razão a tudo isso. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever. Essa simples atitude ajuda muito o canal, nos motivando a trazer sempre o melhor conteúdo para vocês. Para começar a entender, precisamos olhar para a distância colossal que nos separa de Júpiter. Enquanto a Lua está a apenas 384 mil quilômetros de nós, e Marte varia entre 55 e 400 milhões de quilômetros, Júpiter orbita o Sol a cerca de 780 milhões de quilômetros da Terra. Essa distância é tão enorme, que mesmo com naves extremamente rápidas, levaríamos anos para chegar lá. A sonda Galileu, lançada em 1989, levou 6 anos para alcançar o planeta. Missões como essa exigem planejamento meticuloso, pois a quantidade de combustível necessária para percorrer essa distância diretamente seria proibitiva. Por isso, engenheiros e cientistas recorrem a técnicas sofisticadas, como as manobras de assistência gravitacional, utilizando a gravidade de planetas vizinhos para acelerar ou redirecionar a nave de forma eficiente. Outro desafio crítico é a gravidade colossal de Júpiter. Com mais de 300 vezes a massa da Terra, o planeta exerce uma força gravitacional imensa. Qualquer erro na aproximação poderia fazer uma nave ser acelerada a velocidades fatais, ou esmagada pela pressão atmosférica em níveis mais profundos. Diferente de Marte ou da Lua, Júpiter não possui uma superfície sólida, o que significa que missões não podem simplesmente pousar. Naves precisam orbitar ou atravessar a atmosfera com extremo cuidado, enfrentando ventos que ultrapassam 600 km por hora e tempestades gigantescas, algumas maiores que todo o planeta Terra. A atmosfera de Júpiter é composta principalmente por hidrogênio e hélio, com nuvens de amônia, água e metano que formam padrões complexos e dinâmicos. Suas famosas faixas coloridas representam correntes de jato em direções opostas, criando turbulências violentas. E no coração dessas nuvens, encontra-se a Grande Mancha Vermelha, uma tempestade que já dura mais de 300 anos, com tamanho suficiente para engolir a Terra inteira. Esses fenômenos atmosféricos tornam qualquer missão que se aproxime ainda mais desafiadora. Falando em perigo, Júpiter é rodeado por cinturões de radiação extremamente poderosos, criados pelo seu intenso campo magnético. Essa radiação pode destruir equipamentos eletrônicos e colocar em risco a vida de astronautas. Para efeito de comparação, a radiação ao redor de Júpiter é milhares de vezes mais intensa que a radiação que recebemos na Terra, tornando qualquer missão tripulada praticamente impossível com a tecnologia atual. Outro ponto importante é a complexidade das trajetórias espaciais. Para alcançar Júpiter de maneira eficiente, os cientistas precisam calcular órbitas e transferências interplanetárias com precisão quase cirúrgica. Pequenos erros de segundos ou metros podem significar anos de atraso ou perda total da missão. Cada trajetória envolve cálculos de velocidade, ângulo de entrada e tempo de lançamento, levando em conta fatores como a posição dos planetas, a rotação da Terra e a influência gravitacional do Sol e de outros corpos celestes. Além disso, tempo e recursos financeiros tornam as missões ainda mais complexas. Missões a Júpiter exigem décadas de planejamento e bilhões de dólares em investimentos. A missão Juno, lançada em 2011, custou cerca de 1,1 bilhão de dólares e ainda enfrenta desafios constantes, mesmo em órbita, devido à radiação intensa e às exigências de comunicação com a Terra. Antes disso, a missão Pioneer 10, em 1973, foi a primeira a atravessar o cinturão de asteroides e chegar próximo a Júpiter, abrindo caminho para toda a exploração subsequente. Cada um desses pontos nos mostra que chegar a Júpiter não é apenas uma questão de velocidade ou combustível, mas uma combinação complexa de distância, gravidade, radiação, atmosfera hostil, tempo e recursos financeiros. Para cada missão bem-sucedida, há décadas de estudo, planejamento e trabalho em equipe, além de um profundo respeito pelas forças que regem o cosmos. Tudo isso nos mostrou a vastidão do espaço e os perigos de Júpiter. Você deve estar se perguntando: como cientistas e engenheiros conseguem mesmo planejar uma missão até esse gigante gasoso sem que tudo dê errado?
Quais tecnologias tornam possível sobreviver à radiação intensa, às tempestades colossais e à gravidade esmagadora do planeta? Um dos maiores obstáculos é o sistema de propulsão das naves espaciais. Para percorrer centenas de milhões de quilômetros até Júpiter, não basta apenas um foguete potente. É necessário planejar a trajetória com precisão extrema, utilizando manobras de assistência gravitacional. Essas manobras permitem que a nave ganhe velocidade extra ao se aproximar de planetas como Marte, Terra ou Vênus, economizando combustível e tempo. Por exemplo, a missão Galileu fez uma complexa viagem envolvendo assistências gravitacionais da Terra e Vênus antes de finalmente alcançar Júpiter, aproveitando cada impulso gravitacional possível. Além disso, o escudo contra a radiação é um elemento crítico. O campo magnético de Júpiter gera cinturões de radiação poderosos, capazes de destruir circuitos eletrônicos em minutos. A sonda Juno, que entrou em órbita em 2016, foi projetada com um escudo de titânio em sua seção mais sensível, protegendo instrumentos vitais. Mesmo assim, os engenheiros tiveram que limitar o tempo de exposição de seus equipamentos à radiação, planejando cuidadosamente cada órbita para minimizar riscos. Outro desafio envolve a comunicação com a Terra. A distância gigantesca faz com que sinais de rádio levem entre 35 e 52 minutos para percorrer a trajetória de ida e volta, dependendo da posição relativa de Júpiter e da Terra. Isso significa que qualquer comando enviado à nave precisa ser pré-programado com extrema precisão, e ajustes em tempo real são praticamente impossíveis. Para monitorar a sonda, os cientistas utilizam uma rede de grandes antenas espalhadas pelo planeta, conhecidas como Deep Space Network, que captam sinais fracos vindos de bilhões de quilômetros de distância. A engenharia de órbita e navegação também é um desafio constante. Júpiter possui uma rotação rápida, completando um giro em cerca de 10 horas, e sua gravidade intensa pode facilmente alterar a trajetória de uma nave se não for calculada corretamente. Por isso, cada órbita de sondas como Juno é cuidadosamente planejada, muitas vezes aproveitando aproximações de luas como Io e Europa para ajustes de velocidade e trajetória. Outro fator fascinante é a exploração das luas de Júpiter, que tem despertado tanto interesse quanto o próprio planeta. Europa, por exemplo, é um mundo gelado que provavelmente abriga um oceano subterrâneo, tornando um dos lugares mais promissores para a busca de vida fora da Terra. Ganymedes, a maior lua do Sistema Solar, possui seu próprio campo magnético, algo raro para um satélite, e Calisto exibe uma superfície extremamente antiga e craterada, preservando registros do início do Sistema Solar. Cada lua apresenta desafios específicos para a exploração, como superfície instável, atmosfera quase inexistente ou campos de radiação perigosos. A exploração de Júpiter não se limita apenas a enviar sondas. Simulações em laboratórios e softwares de navegação espaciais são essenciais. Antes de cada missão, engenheiros simulam condições extremas de radiação, gravidade e turbulência atmosférica para testar sistemas de propulsão, sensores e instrumentos científicos. Qualquer falha nos testes poderia significar a perda total da missão, o que torna cada envio extremamente delicado e caro. Outro desafio é o tempo de viagem e planejamento de missão de longa duração. Uma viagem típica a Júpiter dura entre 5 e 6 anos, mas missões mais complexas podem levar décadas se considerarmos preparações, lançamento e estudos prévios. Durante todo esse período, equipamentos eletrônicos envelhecem e podem falhar, exigindo que cada componente seja extremamente confiável e resistente a condições adversas. Mesmo após alcançar o planeta, a nave ainda enfrenta condições extremas. Júpiter possui ventos supersônicos, tempestades contínuas e radiação intensa, exigindo sistemas automáticos de proteção e instrumentos capazes de operar em condições que nenhuma nave espacial enfrenta na Terra. Missões como Galileu e Juno demonstram que é possível sobreviver nesse ambiente, mas cada exploração requer anos de experiência, cálculos meticulosos e ajustes contínuos. Depois de explorar os desafios de distância, gravidade, radiação e complexidade tecnológica de Júpiter, você deve estar se perguntando: como todas essas dificuldades podem ser superadas e o que as missões nos revelam sobre esse gigante gasoso? Cada missão bem-sucedida a Júpiter representa um feito quase sobre-humano da engenharia e da ciência. A sonda Galileu, por exemplo, não apenas sobreviveu à radiação intensa e às turbulências atmosféricas, mas também enviou informações sem precedentes sobre a composição do planeta, revelando detalhes de sua atmosfera, magnetosfera e núcleos internos que antes eram apenas especulações. A missão Juno, lançada em 2011, nos levou ainda mais longe, orbitando Júpiter de maneira inovadora. Sua trajetória altamente elíptica permitiu que a nave evitasse a maior parte da radiação intensa enquanto coletava dados precisos sobre o campo magnético, a gravidade e até a aurora do planeta. A cada órbita, Juno envia informações cruciais sobre os ventos que circulam a atmosfera,
as camadas de nuvem e a dinâmica interna que mantém a grande mancha vermelha ativa há séculos. A verdadeira emoção de explorar Júpiter não está apenas nas descobertas científicas, mas na capacidade humana de superar obstáculos extremos. Pense que essas naves viajaram centenas de milhões de quilômetros, enfrentando temperaturas extremas, pressões altíssimas, tempestades contínuas e radiação mortal. E ainda assim conseguiram nos enviar fotos, medições e descobertas inéditas. Cada dado recebido é um testemunho do poder da curiosidade e da engenhosidade humana. Além disso, a exploração das luas de Júpiter abre possibilidades ainda mais fascinantes. Europa, com seu oceano subterrâneo, nos faz imaginar a possibilidade de vida fora da Terra. Ganimedes apresenta características magnéticas únicas que desafiam nosso entendimento sobre campos magnéticos de corpos celestes. Io, a lua mais vulcanicamente ativa do Sistema Solar, nos ensina sobre processos geológicos extremos. Explorar essas luas é tão desafiador quanto explorar Júpiter, pois cada uma exige instrumentos específicos, trajetórias calculadas com precisão e resistência a condições extremas de radiação e gravidade. Imagine que os ventos em Júpiter atingem mais de 600 km por hora, e que tempestades gigantescas podem durar centenas de anos. Cada medição que recebemos exige cálculos precisos para que os instrumentos sobrevivam. Pense que a água que pode existir sob a crosta gelada de Europa é mais que todos os oceanos da Terra juntos, e ainda não sabemos se ela abriga alguma forma de vida. Cada órbita bem-sucedida, cada sinal enviado à Terra, é uma prova de que o impossível pode ser alcançado com engenharia, matemática e coragem humana. Ao olhar para Júpiter, percebemos que o espaço é desafiador e implacável, mas também repleto de oportunidades para aprendizado e descoberta. Cada missão, mesmo com todos os riscos, nos aproxima de entender como funciona um gigante gasoso, como se formam as tempestades que duram séculos e quais forças moldam as luas e o sistema planetário. Mais importante ainda, a exploração de Júpiter nos ensina sobre determinação, planejamento e inovação. Desafios enormes podem ser superados quando ciência e curiosidade se unem. Essa jornada mostra que, embora chegar a Júpiter seja extremamente difícil, o esforço humano para explorar o desconhecido vale cada risco e cada cálculo preciso. É uma lição de perseverança, inspirando-nos a enfrentar nossos próprios desafios aqui na Terra com coragem, paciência e visão de futuro. Se você ficou fascinado com os desafios, descobertas e mistérios de Júpiter, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui vamos continuar explorando os planetas, luas e fenômenos do universo, revelando curiosidades que vão muito além do que podemos imaginar. Cada novo vídeo é uma oportunidade de viajar pelo cosmos sem sair de casa, aprender sobre os segredos do Sistema Solar e se inspirar com a capacidade humana de superar o impossível. E lembre-se, a próxima missão ao espaço pode começar com uma simples curiosidade, a mesma que você sente agora.